Então vamos lá, pessoal. Esse daqui é a aula 7 de Engenharia de Software 2. Vou gravar essa aula e depois deixar disponível para que vocês possam assistir a qualquer momento. Tá? Se vocês tiverem dúvida, tirem, e aí eu respondo a vocês aqui mesmo no ambiente do Classroom. Então hoje a gente vai começar a ver as estratégias e técnicas de teste de software. Vamos ver a estratégia global, tá? Então aí a gente começa com o teste de validação. Bom, começa no fim do teste de integração. Você terminou o software, fez a integração e aí você vai validar com o seu cliente para saber se está tudo ok. Então aí, nessa etapa, os componentes individuais já foram exercitados, o software está completamente montado como um pacote. Erros de interface já foram descobertos e corrigidos. A validação é bem sucedida quando o software funciona de modo esperado pelo cliente. Tá? As expectativas razoáveis são definidas no documento de especificação de requisitos do software. Então, o documento deve conter uma seção de critérios de validação. Quais foram os critérios adotados para validar o software quando ele foi entregue? E aí vem os critérios de teste de validação. A validação é conseguida por intermédio de uma série de testes que demonstra a conformidade com os requisitos. Se um está em conformidade com o outro, significa que o cliente tem que estar satisfeito. Então, os testes são projetados para garantir que requisitos funcionais sejam satisfeitos, requisitos de desempenho tenham sido alcançados, documentação seja completa e correta, usabilidade e outros requisitos sejam satisfeitos, exemplo, transportabilidade, compatibilidade, etc. Caso haja desvios, uma lista de deficiências é criada, mas note, essa lista de deficiências só vai ser criada durante o tempo de validação, tá? Raramente erros descobertos nesse estágio podem ser corrigidos antes da entrega, isso é fato. É necessário negociar com o cliente para estabelecer um método de resolução dessas deficiências, mas não se deve deixar de entregar o produto por causa disso, a menos que o teu cliente seja muito carrasco mesmo. Validação, revisão da configuração, também chamado de auditoria. Garante que todos os elementos da configuração de software tenham sido adequadamente desenvolvidos e catalogados. Código-fonte, executável, documentação, ferramentas que foram usadas no desenvolvimento. Testes de aceitação. É impossível para um desenvolvedor prever como o cliente usará o software, isso é fato. Instruções de uso podem ser mal interpretadas. Talvez você não tenha feito treinamento com todo o pessoal que ia usar a sua nova interface. Então, isso pode ocasionar. Tá? Uma saída que parecia clara para o desenvolvedor pode ser ininteligível para o usuário pode não entender. Por esse motivo, testes de aceitação devem ser definidos pelo cliente e conduzidos pelo usuário final, a fim de validar todos os requisitos do cliente. Pode ser conduzido ao longo de um período de semanas ou até mesmo meses. Testes alfa e beta. Se o software é desenvolvido como um produto a ser usado por vários clientes, é difícil realizar testes de aceitação com cada um desses clientes. Nesse caso, usa-se os testes alfa e beta. Teste alfa, conduzido na instalação do desenvolvedor com os usuários finais. O desenvolvedor olha sobre o ombro dos usuários para registrar erros e problemas de uso. Você não infere no uso do usuário com o teu aplicativo. Você deixa ele usar livremente. Caso tenha algum uso dele, ele esteja acostumado com o sistema legado, o sistema antigo, e queira usar da maneira do sistema antigo o seu sistema, que é novo, você anota. E depois de todos os testes, quando ele vier reclamar, você mostra que ele é quem estava usando errado e não você que desenvolveu errado. Testes betas, conduzido nas instalações dos usuários finais. O desenvolvedor não está presente. O cliente registra todos os problemas, reais e imaginários, é claro, e os relatos ao desenvolvedor em intervalos regulares. Então, ele vai anotando e vai mandando para você, e você já vai vendo em seu ambiente controlado se realmente condiz o erro do cliente com os que você desenvolveu, o aplicativo que você desenvolveu. Depois que os problemas são corrigidos, o produto é liberado para toda a base de clientes. Teste de sistema.
O software é apenas um elemento de um sistema maior. Outros elementos de sistema, como hardware, pessoal, dados, sistema operacional, também vão estar em testes, tá, pessoal? Uma série de testes de integração e validação do sistema devem ser conduzidos. Tipo de teste de sistema. Teste de recuperação. Tipo, você coloca o seu sistema para rodar e provoca um desligamento automático do sistema operacional, do computador. E faz com que a máquina seja reiniciada e você vai testar para saber se o que estava sendo digitado na hora que foi desligado, se conseguiu ser salvo ou não. Tá? Se a base de dados não foi corrompida, coisas assim que realmente causam arrepios na hora de um teste desse. Tá? Teste de segurança para saber se de repente a base de dados não fica vulnerável para qualquer tipo de exploit que seja utilizado numa base de dados dessa. Então, você tem que assegurar que todos os patches tenham sido instalados na base de dados, no seu aplicativo, no sistema operacional, tudo isso daí realmente esteja de acordo com os níveis de segurança. O teste de estresse aqui não é do usuário não, tá, pessoal? É teste de estresse do sistema. O sistema vai ser usado até que ele canse, literalmente. A máquina fique sobrecarregada, o código, o garbage collector, no caso, se você estiver utilizando Java, ele não consiga fazer a limpeza a tempo e trave o aplicativo, então por aí vai. E o teste de desempenho aí que é para saber se realmente as respostas do sistema estão de acordo com aquilo que o cliente esperava. Então aqui é somente falando mais sobre isso, né? Teste de recuperação, teste que força o sistema a falhar em diversos modos e verifica se a recuperação é adequadamente realizada. Se a recuperação é automática, a reinicialização e a recuperação de dados são avaliados aí para saber se veio tudo ok. Se a recuperação requer intervenção humana, aí o tempo médio para o reparo é avaliado para determinar se está dentro dos limites aceitáveis. Teste de segurança verifica se os mecanismos de proteção incorporados a um sistema vão de fato protegê-lo. Então, hackers que tentam invadi-lo por esportes, empregados que tentam invadi-lo por vingança, indivíduos que tentam invadi-lo em busca de ganhos pessoais ilícitos, por aí vai. Então, o testador deve desempenhar o papel de indivíduo que deseja invadir o sistema e deve obedecer aí, tentar obter senhas de funcionários externos através de engenharia social, tentar tomar o sistema negando o serviço de outros através de um ataque de negação de serviço externo, ou até mesmo interno, né? Tentar causar erros no sistema para invadi-lo durante a recuperação, e aí são os exploits que existem muitos aí, inclusive em banco de dados, tá? Com tempo e recursos suficientes, o bom teste de segurança vai acabar invadindo o sistema, isso é fato, principalmente se você der acesso físico ao testador. Testes de estresse são projetados para submeter programas a situações anormais e verificar se eles ainda funcionam depois disso. Executa o programa de tal forma que demande recursos em quantidade ou frequência anormais. Tipo, você abrir várias vezes o front-end do sistema em questão de segundos. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, até que uma hora ele vai e diz, olha, cara, para com isso aí, porque estourei a pilha já tentando abrir e fechar a tela do sistema. Então, a velocidade de entrada dos dados pode ser muito aumentada ou diminuída, a memória do sistema pode ser diminuída. Casos de teste podem causar busca excessiva de dados residentes em discos, e aí eles são criados. Testes de desempenho. É projetado para testar o desempenho de software durante a execução no contexto de um sistema integrado. Requerem instrumentação de hardware e software, então os dois têm que trabalhar em conjunto aí para que possa tudo funcionar da melhor maneira possível. É necessário medir de modo preciso a utilização de recursos, como memória, processamento, largura de banda de rede, desempenho, se for em nuvem, desempenho da infraestrutura em nuvem, tudo isso daí vai ser visto para depois ser validado, tá? Importante para sistemas de tempo real e embutidos, ou embarcados, né? Técnicas de teste de software. Fornece diretrizes sistemáticas para projetar casos de testes que exercitam a lógica interna e as interfaces de cada componente do software e exercitam os domínios de entrada e saída do programa para descobrir erros de função, no comportamento e no desempenho do programa. Características de testabilidade.
Então, as seguintes características levam o software testável e devem ser levadas em conta quando ele é construído. Operabilidade, que o software deve ser projetado e implementado com qualidade. Observabilidade, variáveis devem ser visíveis ou consultáveis durante a execução. Controlabilidade, variáveis devem poder ser controladas diretamente pelo engenheiro de testes. Decomponabilidade, módulos independentes devem ser testados de maneira independente. Simplicidade, o conjunto de características deve ser o mínimo necessário para atender os requisitos. Estabilidade, o software se recupera bem de falhas. Compreensibilidade, a documentação técnica é acessível instantaneamente, bem organizada, específica, detalhada e precisa. Características do teste. Um bom teste deve seguir os seguintes atributos. Primeiro, alta probabilidade de encontrar um erro. O testador deve entender o software para poder encontrar esse erro. As diferentes classes de falhas devem ser investigadas e tudo deve ser anotado para que depois possa ser corrigido. Tá? O erro não deve ser redundante. Se encontrou um erro, corrija-o, porque se ele aparecer novamente, prova que você não soube corrigi-lo de maneira correta. Né? É até redundante, mas é verdade. Tempo e recursos para testes são limitados, e tempo, nesse caso, é dinheiro. Né? Não deve ser muito simples nem muito complexo. Tá? Cada teste deve buscar encontrar um tipo de erro. E aí a gente tem os testes de caixa preta e caixa branca. Tá? Testes de caixa preta são conduzidos na interface de software sem preocupação com a estrutura lógica interna do software. É quando você desenvolve um software e diz, se compilou e rodou, para mim está bom. Você não entende o que é que está acontecendo ali na linha de código. Então isso é uma caixa preta. Tá? É aquela história que se der errado, você vai ter que abrir isso daí para ver o que é que está acontecendo e onde está o erro. O teste de caixa branca aí são baseados num exame rigoroso de detalhe procedimental, ou seja, eu estou olhando o código, estou vendo os caminhos lógicos e colaboração entre componentes que vão ser testados. Então, eu estou vendo a máquina, a engrenagem, o código-fonte por dentro, né, funcionando e me dando retorno. Então fica mais claro, né, para eu conseguir fazer uma solução mais correta para isso, e não um achismo como seria no teste da caixa preta. Teste exaustivo, aí é impraticável. Tá? À primeira vista pode parecer um teste caixa branca, bastante rigoroso, levaria os programas 100% corretos, coisa que assim não existe. Apenas seria necessário gerar casos de teste para exercitar toda a lógica do programa. Por exemplo, um programa de 100 linhas de código C, com 2 loops alinhados de tamanho variável, com 4 if, then e else, dentro de um loop interno, ocasionaria aí 1.014 caminhos de execução possíveis, que levaria aí para você fazer esse teste 3.170 anos para dizer que depois o seu aplicativo está plenamente testado e deu tudo certo. Só isso. Técnicas de teste da caixa branca, né? Usando o método de teste caixa branca, podemos derivar casos de teste que garantam com que todos os caminhos independentes de um módulo sejam executados pelo menos uma vez, tá? Exercitem todas as decisões lógicas do seu lado verdadeiro ou falso, né? Executem todos os ciclos, ou seja, todos os loops, nos seus limites e dentro dos seus intervalos operacionais. Exercitem as estruturas de dados internas, tá? Então, tipos de teste caixa branca, a gente tem o teste de caminho básico, que é você, por exemplo, se você abre uma consulta a determinada classe do banco de dados, então ele vai dizer todo o caminho que aquele teste deve ser feito. Você abre a consulta, digita o nome, diz a instância, quando vai procurar, o retorno é esse. Então, está ali o caminho a ser feito. E o teste de estrutura de controle. Teste de caminho básico permite ao projetista, eficaz o teste, medir a complexidade lógica de um projeto procedimental. Nossa. Essa medida é usada como guia para definir um conjunto básico de caminhos de execução. Todos os testes derivados para exercitar o conjunto básico executam
garantidamente cada comando pelo menos uma vez. Então, eu estou mostrando aqui uma anotação de gráfico de fluxo, tá? De grafo de fluxo, que serve como notação útil para entender o fluxo de controle e ilustrar aí a abordagem de caminho básico. Então, eu tenho aí os nós do grafo de fluxo, né, que são as bolinhas, e eu tenho as arestas do grafo de fluxo aí, que são as setas. Então, aí eu tenho uma sequência, um se, um while, um repeat, um until, que podem ser utilizados como exemplos, e eu vou mostrar a vocês aí como é que deve ser. Eu tenho um fluxograma, aqui à minha esquerda, e tem um grafo de fluxo, com todas as possibilidades que podem ser feitas. Então, assim, não tem aquela coisa bem certinha de ser desenhado, mas todos os procedimentos de um determinado execução no aplicativo estão sendo descritas em ambos os casos, tá? E aí vem a lógica composta aí, de se, né, de A ou B. Então, aí tem, se o procedimento, então, se A ou B, então procedimento X. Se não, procedimento Y, tá? Enfim, se. E aí eu tenho todos os caminhos possíveis de ser feitos, tá? Se A e B, né? Então, procedimento X, se não, procedimento Y e o sim, fim. Aí tenho aqui os nós predicados que estão sendo executados aqui, se A e B, né? Ou A ou B. É diferente. Parecido, mas diferente. E aí tem o exemplo de caminhos independentes de programa. Então, eu tenho um conjunto de caminhos independentes para o gráfico da figura, e aí eu mostro a figura para vocês aqui, e eu tenho o caminho 1, por exemplo, que é de 1 a 11. O caminho mais simples que tem. É uma execução. Tipo, eu posso muito bem chegar e finalizar o programa. De 1, eu saio para 11 e finalizo o programa. Caminho 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 e 11. Ou seja, eu posso muito bem efetuar login no sistema, consultar a minha base de dados, posso fazer N coisas aí e no final eu finalizo o programa no 11. Então, o caminho independente deve incluir pelo menos uma aresta nova, tá? Sempre, cada caminho, você vai colocando uma aresta nova para dizer que aquela possibilidade de teste deve ser feita ou pode ser feita. Conjunto base. É um conjunto de caminhos independentes em que cada aresta aparece pelo menos uma vez. Testes projetados para forçar a execução do conjunto base garantem que todo o comando do programa terá sido executado pelo menos uma vez. Cada condição terá sido executada no seu lado verdadeiro e no seu lado falso. O conjunto base não é único. Diversos conjuntos básicos diferentes devem ser derivados para um dado projeto procedimental. Complexidade ciclomática. É uma métrica de software que fornece uma medida quantitativa de complexidade lógica de um programa. Fornece um limite superior para o número de caminhos independentes no conjunto base. Fornece um limite superior para a quantidade de testes que deve ser conduzida para garantir que todos os comandos sejam executados pelo menos uma vez. O cálculo da complexidade ciclomática pode ser calculado de 3 maneiras equivalentes, tá? Então, a gente tem um valor de G igual a R, onde R é o número de regiões do grafo de fluxo, né? Eu tenho também que ele pode ser igual a M menos N mais 2, onde E é o número de arestas, N é o número de nós do grafo G, né? E eu tenho P mais 1, onde P é o número de nós predicados contidos no grafo G, só funciona se os nós predicados tiverem no máximo duas arestas saindo. Aí vamos a exemplos de cada um deles. Então, o grafo de fluxo tem 4 regiões, tá? Então, eu tenho 11 arestas menos 9 nós mais 2, que é igual a 4. Veja, seguindo todo tipo que eu tenho aqui de possibilidade de complexidade ciclomática a ser feito, né? E aí eu tenho 3 nós predicados, mais 1, que é igual a 4 também. Derivação de casos de testes. O método de teste do caminho básico pode ser aplicado a um projeto procedimental ou até mesmo a um código-fonte. Os seguintes passos devem ser seguidos. Desenhar o grafo de fluxo correspondente ao projeto do código-fonte.
as variáveis vão te encaminhando, né, para onde você sabe que vai ter um determinado fim. Determinar a complexidade ciclomática do gráfico de fluxo resultante, determinar um conjunto básico de caminhos independentes, preparar casos de testes que vão forçar a execução de cada caminho do conjunto base, e aí você tem essa coisa linda aqui, que é toda a possibilidade lógica de se executar determinado aplicativo, né? Então, eu tenho um procedimento onde faça enquanto, né? O 1, e aí eu tenho um valor que deve ser diferente de menos 999, e aí eu tenho o i, né, no procedimento. Então, eu tenho todos os passos 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 13, onde o 13 é o fim C, né? Então, o grafo está aí, o procedimento lógico está à sua esquerda e o grafo dele, o possível grafo dele, está à sua direita. Exemplo, no passo 2, né? Eu tenho um valor de G aí em 6 regiões, e você tem que olhar para a figura e tentar encontrar essas 6 regiões, onde eu tenho 17 arestas menos 13 nós, mais 2, que vai ser igual a 6, onde eu tenho 5 nós predicados mais 1, que também vai ser igual a 6. Então, você tem que somente identificar quais são os nós predicados, né? Quantas arestas eu tenho. Coisa bem simples, é só contar. Passo 3, né? Temos que especificar 6 caminhos independentes. Aí é fácil demais. É somente você não repetir os caminhos que você, por exemplo, você não vai fazer, note que o primeiro caminho, 1, 2, 10, 12, 13. Então, está ali. Segundo caminho, 1, 2, 10, 11, 13. Então, são caminhos parecidos, porém arestas diferentes. Sempre termina no 13. Tá? Então, ali eu começo a fazer variáveis disso daí, de usabilidade, de testes possíveis a serem feitos, mudando sempre, colocando sempre caminhos independentes aí. Exemplo do passo 4, né? Caso de teste do caminho 1. Aí tem lá daquela primeira imagem que foi mostrada para vocês, aqui tem explicando, e aí, assim, é pegar isso daqui e associar com aquela imagem lá. Teste de estrutura de controle, pessoal. O teste de caminho básico é simples e altamente eficaz, mas não suficiente por si só. Existem outros tipos de testes que focam nas estruturas de controle, que é o teste de condição, o teste de fluxo de dados e o teste de ciclo. O teste de condição, ele exercita todas as condições lógicas contidas em um módulo de programa para garantir que elas não contêm erros. Tá? Condição simples é uma variável booleana ou uma expressão relacional, possivelmente precedida por um não. Condição composta, duas ou mais condições simples ligadas por um operador ou, e, ou então, não. Teste de fluxo de dados. Seleciona caminhos de teste de acordo com a localização das definições e dos usos de variáveis do programa. Então, dado um comando S, né, definimos que def de S é igual a x módulo, aí tem comandos de S que contém uma definição de x, tá? E o uso, a definição e o uso dela estão sendo bem implementados. O uso de x, módulo do comando de S, que contém o uso de x. Então, uma variável x definida em S é considerada viva se S', por exemplo, existir em um caminho de S para S de linha. Então, que não contenham nenhuma outra definição de x. Então, uma cadeia de definição de uso, né, que é o DU, de variável x é formada por x, por S de linha e por qualquer outra que tem, qualquer outra variável ou cadeia que tenha e que você venha expressá-la dentro da definição. Então, pertence à definição de S, ao uso de S de linha, né? E a definição de x no comando S está viva no comando S'.
Então, qual a estratégia de fazer um fluxo de dados desse? Exigir que cada cadeia de definição de uso seja coberta pelo menos uma vez. Aí, poxa, professor, está meio confuso isso aí. Bom, é simples. Vou exemplificar tudo o que foi visto até agora. Quando você desenvolve um módulo, ou quando você desenvolve um aplicativo, você tem que fazer com que todos os módulos sejam testados pelo menos uma vez. Se você tem, por exemplo, como sair da tela, você está lá num aplicativo que você fez para pedir comida, um iFood da vida, um Quero Delivery da vida, tá? Você tem a opção de você escolher o local que você quer comprar, tá? E depois você escolher o que você quer comer. Mas você pode muito bem continuar comprando antes de finalizar essa primeira compra que você selecionou. Então, você vai ter que testar se isso é possível. Você colocar, por exemplo, é possível você fazer compras aqui no Bob's e no Subway ao mesmo pedido, ao mesmo tempo? Então, você tem que fazer esse tipo de teste. Se for possível, você coloca que sim, a variável está viva. Eu consigo fazer com que o pedido de uma loja seja incorporado em outra loja, onde eu finalize o carrinho e o meu pedido vá para as duas lojas ao mesmo tempo, com um único pagamento. Então, o sistema torna essas possibilidades de execução do sistema viva. Teste de ciclo. Focaliza exclusivamente na validade de construções de ciclo, os famosos loops, né? Ciclos simples, concatenados, aninhados e desestruturados. Vamos a eles. Ciclo simples, né? O seguinte conjunto de testes deve ser aplicado a ciclo simples, em que n é o número máximo de passagens permitidas. Então, primeiro passo, pule o ciclo completamente. 2. Passe apenas uma passagem pelos ciclos. No terceiro, 2 passagens pelo ciclo. No quarto, m passagens pelo ciclo, em que m seja maior do que n. Aí no quinto, n menor que 1, n maior que 1, passagem pelo ciclo. Então, vai de negativo a positivo, de neutro a positivo, fazendo sempre testes de ciclo. Ciclos aninhados, ou concatenados, ou juntos, né? Para evitar que o número de testes cresça geometricamente, deve seguir a seguinte abordagem. Comece testando o ciclo mais interno, ajustando os outros ciclos para valores mínimos. Trabalhe em direção ao exterior, conduzindo testes para o ciclo seguinte, mas mantenha todos os ciclos externos nos valores mínimos e os internos nos valores típicos. Continue até que todos os ciclos sejam testados. Tipo, você faz o seu pedido, diz que tipo de alimento você quer, finaliza, então você está fazendo um pedido, o tipo de pedido que você fez, o tipo de alimento, depois finaliza a compra e depois você diz como você vai pagar. Depois você faz novamente isso e vai fazendo repetidamente todos os ciclos alinhados a isso, porque é o seguinte, o tipo de pagamento é um ciclo à parte dos outros ciclos que você fez. Então, até que todos os ciclos sejam testados, você começa a fazer loops alinhados a isso. Olha, sempre que você fizer um pedido, você tem que fazer um pagamento. Então, você aninha, no caso, esses dois tipos de ciclos aí a serem testados. Ciclos concatenados. 2 possíveis casos. Contadores independentes, que usaram a abordagem de ciclo simples para cada um deles, e contador de ciclo para o ciclo 1 é usado como valor inicial para o ciclo 2. Tipo, usar a abordagem de ciclos aninhados, como a gente acabou de ver. Então, você faz um ciclo simples, que você pode muito bem fazer um pedido num local, né, um pedido de comida no local, e aí você fez, isso daí é um ciclo simples, você continua fazendo pedidos, até que todos os loops sejam feitos, e depois você pode juntar isso aí, quando você faz o pedido e faz um pagamento. Faz o pedido, um pagamento, aí você faz 2 pedidos, um pagamento, você faz um pedido e divide em 2 cartões, então você faz 2 pagamentos, daí você consegue fazer a
concatenação, né? E ciclos desestruturados que devem ser reprojetados. Esses ciclos desestruturados são ciclos que você pode fazer de maneira aleatória. Tipo, você abre o programa, vamos falar sobre comida, já que eu estou com fome, então é por isso que eu estou falando sobre comida. Você vai e faz um pedido de salgados. E aí você testa primeiro fazendo pedidos de 40 salgados, tudo coxinha. Tum. Depois você diz não, você desfaz, já que o looping foi completo, você conseguiu fazer esse pedido, você cancela o pedido e faz agora de quibe. Pum. Conseguiu fazer. Então, 40 quibes. Você desfaz novamente, agora você faz um pedido de 40 salgados, sendo 20 quibes e 20 coxinhas, que deve ser o paraíso em forma de salgadinho. E aí você faz sempre reprojetando as estruturas para que ele seja desestruturado e realinhado ao mesmo tempo. Beleza? Então, pessoal, isso daí é a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, falem, tá? Eu vou deixar a aula gravada disponível lá. A gente vai ter mais uma aula na sexta-feira, mas provavelmente eu vou ter reunião com o projeto de pesquisa da UFBA. Então, eu devo gravar a aula e deixar disponível para vocês também, tá? Eu gravo antes e já deixo disponível. E aí a gente vai abrir, eu vou colocar um fórum para a gente lá no Classroom, para que a gente comece a colocar, a postar as dúvidas que a gente tenha, tá? E nessas dúvidas a gente vai sanando pelo fórum mesmo. Se eu responder primeiro, beleza. Se alguém puder responder a dúvida do outro, melhor ainda. Se a resposta estiver correta, eu só dou o joinha, né, tal, e depois deixo disponível lá. Se estiver errada, eu tento corrigir da melhor maneira possível. Tranquilo? Então, deixa eu parar a gravação.